Bom dia, sexto ano. Nessa videoaula de hoje eu vou tentar fazer um apanhado de todas as aulas que eu já enviei para vocês e tirar as dúvidas. Então vamos lá. Potenciação. Aqui a gente tem uma potência. O número que está em cima, a leitura disso aqui é 3 elevado a 4, ou 3 elevado à quarta potência. O 4 é o nosso expoente. E o 3, a nossa base. E o que é realizar a potenciação? O expoente, que é o 4, ele está pedindo para a gente multiplicar a nossa base por ela mesma a quantidade de vezes que é o expoente. Então, a potência nada mais é do que uma multiplicação de números iguais. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes como manda o nosso expoente. Então, a potência é uma multiplicação de números, mesmos números, que é a nossa base, a quantidade de vezes igual está mandando o nosso expoente. E aí a gente faz a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é 81. É óbvio que na hora de uma prova não tem necessidade de fazer por expresso a conta. Se souber de cabeça, pode colocar direto. Agora a gente vai para as propriedades da potenciação. A primeira é multiplicação de potências de mesma base. Então, multiplicação, está aqui, de potências, 6 elevado ao cubo, 6 elevado a 1, lembrando, quando não tem expoente, o expoente é 1, e 6 elevado a 4. Mesma base, A nossa mesma base está aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes, 1, porque quando a potência não tem expoente, não é 0, é 1. Então, 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 6 elevado a 8. E não tem necessidade de realizar a potência. Essas propriedades vão auxiliar a gente em cálculos futuros. Agora a gente vai ver a outra propriedade das potências. Divisão de potências de mesma base. Divisão de potências, 7 elevado a 8 e 7 elevado a 5, Mesma base, 7. Se na multiplicação a gente somava, e a divisão é a operação inversa da multiplicação, o inverso da adição é subtração. Então a gente vai conservar a base e subtrair o nosso expoente. Então, 8 menos 5, 7 ao cubo. Então fica a dica. Se na multiplicação eu somo, o inverso da multiplicação, na divisão eu faço o inverso, eu subtraio. E na última propriedade é a potência da potência, O que é potência da potência? Eu tenho uma potência 2 elevado a 7 e essa potência está elevada a outro expoente. Então é 2 elevado a 7 elevado a 8, Então a gente vai conservar a nossa base e vai multiplicar os nossos expoentes. Então, 7 vezes 8, 56. Agora, uma dica, Se eu tenho
Isso é diferente disso. Aqui a gente tem propriedade da potência. Potência de uma potência. Nesse caso aqui, o expoente está elevado a outro expoente. Então, na potência da potência, como a gente viu aqui, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. No caso aqui, eu vou ter o meu 2 elevado a 5. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Então, eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 5, 10. E aqui eu vou ter 3 elevado a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a gente pode perceber que são coisas totalmente diferentes. Então, fica. Agora, vamos ver a última operação matemática, que é a radiciação. Né? Primeiro, a gente precisa saber quais são os termos que a gente tem. Esse aqui é o meu radicando. Quem fica aqui em cima é o índice. Quando a raiz é quadrada, o índice 2, a gente não escreve. Né? O índice aqui, isso aqui é a raiz cúbica, índice 3, o radicando 27. Né? O que é a raiz? Eu estou colocando a raiz cúbica aqui só para vocês poderem visualizar melhor. Né? Que esse aqui é o índice. Nós vamos mexer especificamente com a raiz quadrada. Mas, como que a gente encontra o resultado disso? O resultado de uma raiz é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o radicando. Então, por que a raiz de 36 é 6? A raiz de 36 é 6 porque 6 multiplicado por 6 é igual a 36, que é o meu radicando. A raiz cúbica, eu preciso de um número que, multiplicado por ele 3 vezes, vai dar o radicando. E o resultado aqui é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, vai dar 27. Eu vi que muitos de vocês tiveram dúvida na hora de encontrar a raiz. Apesar que a parte de fatoração eu ainda não entrei com vocês, mas eu sei que vocês já viram no ano anterior, eu vou dar uma dica para vocês. Eu quero achar a raiz de 36. Então, basta eu fatorar o 36. Divido por 2, dá 18. Divido por 2, dá 9. Não dá mais por 2, por 3. Dá 3, por 3 acabou. Não é raiz quadrada, né? O índice aqui não é 2, só que a gente não escreve. Então eu vou circular de 2 em 2 números iguais. Não sobrou nenhum, então tem raiz quadrada. Qual que é o valor? Eu pego um número de cada conjunto e multiplico. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa se fosse com 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Não é raiz cúbica? Então eu vou circular 3 números iguais. Não sobrou. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Então é dessa forma. Fica a dica. Agora vamos ver a última operação matemática, que é a radiciação. Né? Primeiro a gente precisa saber quais são os termos que a gente tem. Esse aqui é o meu radicando. Quem fica aqui em cima é o índice.
Quando a raiz é quadrada, o índice 2 a gente não escreve. Né? O índice aqui, isso aqui é a raiz cúbica, índice 3, o radicando 27. Né? O que é a raiz? Eu estou colocando a raiz cúbica aqui só para vocês poderem visualizar melhor. Né? Que esse aqui é o índice. Nós vamos mexer especificamente com a raiz quadrada. Mas, como que a gente encontra o resultado disso? O resultado de uma raiz é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o radicando. Então, por que a raiz de 36 é 6? A raiz de 36 é 6 porque 6 multiplicado por 6 é igual a 36, que é o meu radicando. A raiz cúbica, eu preciso de um número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar o radicando. E o resultado aqui é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, vai dar 27. Eu vi que muitos de vocês tiveram dúvida na hora de encontrar a raiz. Apesar que a parte de fatoração eu ainda não entrei com vocês, mas eu sei que vocês já viram no ano anterior, eu vou dar uma dica para vocês. Eu quero achar a raiz de 36. Então, basta eu fatorar o 36. Divido por 2, dá 18. Divido por 2, dá 9. Não dá mais por 2, por 3. Dá 3, por 3 acabou. Não é raiz quadrada, né? O índice aqui não é 2, só que a gente não escreve. Então eu vou circular de 2 em 2 números iguais. Não sobrou nenhum, então tem raiz quadrada. Qual que é o valor? Eu pego um número de cada conjunto e multiplico. 2 vezes 3, 6. A mesma coisa se fosse com 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Não é raiz cúbica? Então eu vou circular 3 números iguais. Não sobrou. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Então é dessa forma. Fica a dica. Agora que a gente já aprendeu todas as operações matemáticas, vamos resolver expressões numéricas contendo todas elas. Mas a gente precisa saber qual que é a ordem de uma expressão numérica. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Em segundo, do colchete. E por último, dentro da chave. Isso são sinais de associação. Para as operações matemáticas, primeiro as potenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões, por último as adições e subtrações, na ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Agora que a gente já aprendeu as 6 operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, a potenciação e radiciação, nós vamos ver expressões numéricas contendo todas elas. Como já mostrei, o que a gente resolve primeiro? Então a gente tem que olhar para a expressão numérica e ver o que ela tem. Vamos para os sinais de associação. Eu tenho uma chave, um colchete e 2 parênteses. Então, se fala que dentro do parênteses a gente resolve primeiro, eu tenho que ver o que eu tenho. Subtração e divisão e potenciação. Divisão, radiciação e subtração. Se potenciação e radiciação vem primeiro, então o que eu posso resolver nessa primeira linha são essas 2 operações. Lembrando que tudo que eu não mexo, eu escrevo do jeitinho que estava lá. Então, abre a chave, 15 mais, abre o colchete, abre o parênteses, 7 menos 100 dividido. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, 100. Fecha o parênteses, mais, abre o outro parênteses, 16 dividido.
Raiz quadrada de 4, 2. Menos 4, fecha o parênteses, fecha o colchete, e não podemos esquecer que esse colchete está elevado ao quadrado. Mais 10, fecha a chave, vezes 3. Nessa segunda linha, o que eu posso resolver? Eu ainda tenho dois parênteses, então vamos ver as operações. Subtração e divisão, divisão e subtração. Então eu vou resolver essa divisão e essa divisão. Então, 15 mais, abre colchete, 7 menos 100 dividido por 100, um número dividido por ele mesmo, 1. Fecha o parênteses, mais, abre parênteses, 16 dividido por 2, 8, menos 4, fecha o colchete, ao quadrado, mais 10, fecha a chave, vezes 3. Agora, nessa linha a gente pode eliminar os dois parênteses fazendo a subtração que está no seu interior. Então, chave 15 mais colchete 7 menos 1, 6, mais 8 menos 4, 4. Fecha o colchete e não esquece do expoente. Mais 10, fecha a chave, vezes 3. Vou resolver a adição. Não posso eliminar o parênteses porque o número vai estar elevado ao quadrado. Então, 15 mais 6 mais 4, 10 ao quadrado, mais 10, fechou a chave, vezes 3. Agora eu elimino esse colchete realizando a potência. Então vai ficar 15 mais a mesma coisa que nós fizemos aqui. 10 ao quadrado, 100 mais 10, fechou a chave, vezes 3. Só tem a chave. Dentro dela tem duas adições. Então, eu vou resolver na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Então, eu vou resolver essas duas. Chave, 10 mais 100, 115. Mais 10, vezes 3. Vou eliminar a chave agora, fazendo a última adição. 115 mais 10, 125, vezes 3. Vamos fazer a multiplicação aqui do lado. 125 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado disso aqui, 375. Então, percebam, eu fiz colorido para vocês verem que o que eu não estava mexendo, a cor permaneceu a mesma. Então, quer dizer, o que eu não mexi, eu escrevo do mesmo jeitinho que eu estava na linha anterior e vou resolvendo na sequência que eu ensinei. Certinho?